Agora, 3h03 da tarde desta quinta-feira, a gente está de volta com o Conexão Futura. Você aí de casa, imagine a seguinte situação. Você vai deixar seu filho pequeno numa creche e é apresentada a um homem que cuida das crianças. Qual é a sua reação, hein? Muda de creche? Hoje aqui do estúdio nós vamos receber então 2 estudantes de pedagogia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e eles vão contar um pouquinho pra gente por que optaram por essa profissão especialmente, né? Então eu quero começar aqui com o Daniel Fagundes. Em seguida a gente vai ouvir a fala do Felipe Werneck. Daniel, começa por você. Por que a opção por pedagogia? Na verdade eu costumo falar que foi a pedagogia que me escolheu. Porque eu aprendi demais lá e a minha iniciativa, assim que eu optei pela pedagogia, foi por saber que eu poderia fazer alguma coisa de fato para mudar a realidade que eu via. Então eu acredito que na essência da criança, quanto mais nova ela é, eu acho que a gente ainda pode interferir no processo de aprendizagem dela. Então, eu escolhi a pedagogia da área de humanas, a área que eu sempre gostei quando eu estudava na minha escola. Então, foi a partir daí. Primeiro selecionei humanas exatas, selecionei humanas, e daí eu falo que a partir de então, dessa minha escolha, com certeza, foi a pedagogia que me escolheu, porque eu estou muito satisfeito lá e vou me formar com certeza um pedagogo, tentando ainda mudar aquela realidade que eu via, e com certeza vou tentar ainda mudar muito mais nesses anos de profissão que ainda virão pela frente aí. Que é aquela falta, né, da figura masculina na educação, especialmente na educação infantil, né? Felipe, a sua escolha também foi meio por aí, por uma afinidade que você tinha com humanas? A minha escolha também, ela partiu de um questionamento assim, que eu tinha, da questão do como você pode contribuir para a sociedade, né? Então, eu pude observar um pouco, né, estudar um pouco da realidade brasileira, né? Então, eu vi na educação uma forma de eu poder ajudar, né? E me encontrei, eu acho, na educação. Eu acho que foi uma forma de eu me realizar também como pessoa, como ser humano, como profissional. Vocês já estão quase formando, né? 8º período, então, se formam agora no final do ano? Isso. No final do ano. Você tem essa expectativa de trabalhar com educação infantil? Tenho, é um objetivo meu. Agora a gente se forma, então a gente vai ver na prática como funciona, e tá aí, é um campo de profissão naquilo que eu estou me formando, e é uma área que eu quero buscar sim. Chegou a hora de poder de fato colocar na prática tudo aquilo que eu estudei, e ser um campo dentro da minha área. Por que não a escola, por que não a educação infantil? É para lá que eu vou, e as crianças que me aguardam, porque eu estou com a maior dedicação para poder dar para elas alguma coisa de tão bom quanto elas trazem para a gente, nós que já somos adultos, né? Felipe, o que você destacaria aí como a grande contribuição, né, que a figura masculina, que um professor homem poderia trazer e agregar aí nessa caminhada que a criança tem? Bom, tem alguns estudos que comprovam assim que há uma identificação maior, né, do aluno menino, né, com o professor homem, né, por ter essa relação de gênero, né? Então, uma contribuição que seria essa aproximação maior com o aluno, né, de o aluno se identificar mais com a escola, né, com o ambiente escolar, né? E eu acho que o homem ele pode sim possibilitar mais esse ensino, né, esse processo de ensino-aprendizagem, ele pode facilitar mais em relação ao esse aluno menino, né? Então eu acho que o homem ele pode contribuir dessa forma, né? Eu acho que atuando na educação, atuando na sala de aula, né, e podendo chegar, né, principalmente em todos os alunos, né, e identificar, né, quais são as funções, o que precisa, né, para alcançar todos os alunos, enfim. O fracasso escolar que muita gente vê na educação pública brasileira, né, eu acho que o educador ele precisa também chegar nessas vias, né, onde que acontece, e poder contribuir com isso. Daniel, você já fez estágio, está fazendo atualmente, já vivenciou algum tipo de preconceito na prática, como a gente abriu essa entrada, né? Falando que às vezes as mães, ao se depararem com um professor homem, ficam meio assustadas. Será que eu deixo ou não deixo a criança aqui, né? Atualmente eu atuo auxiliando uma professora cadeirante em sala de aula, nas aulas de matemática, numa escola do município, e foi o município do Rio de Janeiro que abriu as portas para mim. E eu falo abriu as portas porque realmente eu já passei por uma experiência em que as portas
foram fechadas. Foi quando chegou para mim uma oportunidade de estágio, e daí quando eu até estranhei, porque era numa creche, e daí eu liguei para a empresa de estágio e eles falaram que estava confirmado que era tanto para homem quanto para mulher, e quando eu cheguei lá eu ouvi da diretora, desculpa, mas a gente só aceita mulher. E eu falei para ela que a empresa tinha me comunicado, ela pediu desculpas, que foi uma falha deles, que não era para ter colocado o homem, e daí eu conversei bastante com ela no sentido de o homem tem esse espaço, que é na educação, né? Se tem a mãe, também tem o pai, e que o homem também é importante dentro da escola. A gente tem que vencer os nossos preconceitos que estão muitas vezes engendrados na nossa educação para que a gente possa de fato mudar a nossa realidade. E o que fazer para mudar a realidade? Ir para a escola, aceitar o homem dentro da escola, porque senão essa criança ela fica sem referencial da figura masculina dentro da escola e chega em casa e se depara, tem uma mãe e tem um pai. Então, como é que fica? Claro que a criança vai sempre tender a gostar mais da mãe ou ter essa ligação mais próxima, porque a realidade dela é totalmente diferente, porque dentro da escola não tem a figura de um homem. Então, os próprios homens irem para esse mercado de trabalho, que é a escola, e lutar pelos seus direitos dentro da escola e na educação. Você não perdeu essa chance de defender seu ponto de vista para a diretora, né? Você já passou por alguma situação dessa? Eu também, na época de fazer o estágio obrigatório, né, eu passei por algumas escolas que tiveram algumas resistências, né, de encarar uma figura masculina dentro desse ambiente muito mais feminino, né? Então, assim, eu pude estagiar, sim, numa escola de linha construtivista, né, e ela, assim, a coordenadora de estágio, ela pôde me acolher muito bem, assim, eu me senti muito à vontade nesse espaço, né, pude trabalhar ativamente com as crianças, né, não só na observação, mas em todas as atividades que eram propostas, eu pude estar ali também atuando junto com a professora. Agora, Daniel, que outras possibilidades você vê aí na educação, especialmente para os homens, né, para os colegas de vocês também no curso? O que vocês comentam, áreas de atuação possíveis? As áreas de atuação para o profissional de pedagogia são muito grandes. Não vou conseguir falar todas aqui, mas se está ligado à educação, você pode ter certeza que aí cabe um profissional de pedagogia. Então, que a gente mais costuma falar na faculdade, escola, creche, a gente também tem muito ligado à ONG, a movimentos sociais. Sim, por que não? A empresa é um espaço que a gente pode colocar, até nos próprios sindicatos. É um papel importante que o pedagogo pode auxiliar. É no processo educativo. Então, independente de ser na escola ou fora da escola, a educação acontece em todos os lugares. Educação à distância também, né? A gente já vê muito, quer dizer, o pedagogo entra aí para dar todo esse suporte, esse referencial. Não adianta o cara ser um craque em informática, mas não saber didaticamente como colocar isso, exatamente, né? Você também gostaria de ir um pouco por esse campo, Felipe? Exatamente, assim, acho que as atuações, assim, o campo de atuação do pedagogo, ele é bastante vasto, né? Então, assim, poder trabalhar nesse processo educativo, né, seja atuando na sala de aula, seja numa supervisão, seja numa orientação, ela é muito bem-vinda pro pedagogo, né? E, assim, em referência ao gênero masculino, né, a gente fica muito ansioso para poder colocar os nossos conhecimentos em prática, né? Então a gente realmente a gente fica aberto a todas as propostas, né? A gente não se fecha somente a uma atuação, né, mais restrita, mas que a gente possa realmente poder atuar de uma maneira positiva em todos os ambientes desse processo educativo, seja em empresa, seja em escola, seja em educação à distância, seja em educação especial, enfim. Vocês têm a vida aí pela frente, né? Exatamente. Meninos, eu queria agradecer a participação de vocês aqui no Conexão Futura e parabenizar vocês principalmente por essa escolha, que eu acho que a gente vai ter uma educação de qualidade quando a gente perceber que não importa o gênero, né? Importa isso que vocês estão falando aí, que é esse gás novo para a educação, né? Exatamente. No caso, eu queria agradecer a oportunidade, porque só pelo fato da gente estar aqui discutindo essa temática, já significa que já tem um novo olhar, já significa que já estão se abrindo as portas e que mais entrevistas venham para que a gente passe a importância do homem nesse mundo educativo aí que é muito grande.
Legal, muito Eu também obrigada. concordo assim, com o Daniel, né? A gente está num século novo, um século XXI, a gente precisa trazer novas ideias para a educação, né? A gente vem ainda trazendo vários vestígios ainda de uma educação tradicional do século XX, século XIX, então a gente precisa dar uma cara nova para essa educação, né? Para a educação brasileira, para que ela possa realmente, de fato, transformar os cidadãos, né? Legal, obrigada mais uma vez, parabéns. Bom, você fica agora com o programa Ação, daqui a pouquinho a gente volta com o Conexão Futura.